Que cheiro bom. Que não volta nunca mais. Pegou, boa, essa não. Até pra coisa errada não é estar junto. Nós estamos juntos, É isso aí. os irmãos. Então vamos para os ingredientes Bora, dessa Biane. receita Maravicherry. Isso aí. A Andresa falou assim que é taca-lhe pau nesse carrinho. Então ela vamos falou. lá, sebo nas canelas, hein? Meia xícara mais 1/3 de xícara ou 100 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de fermento biológico seco e meia xícara ou 100 ml de leite de coco. Para fazer o pão, essa é só da esponja, tá? O pão, 2 xícaras mais meia xícara ou 300 gramas de farinha de trigo, esponja reservada, que é essa que eu falei primeiro, 5 gramas de sal, 1/4 de xícara ou 40 gramas de açúcar refinado, 3 colheres de sopa ou 40 gramas de manteiga sem sal, 5 gemas de ovos, meia xícara ou 100 ml de água gelada, 200 gramas de doce de leite e 100 gramas de coco seco ralado. Fácil, né, Abby? Gostei. Bora partir para a esponja, então. É muito Vamos. importante, então, para quem acompanha a gente aqui, para quem acompanha o Santa Receita, sabe que quando eu começo a fazer uma esponja, a gente tem um pão de 3 fermentações, tá? Aham. Porque a esponja precisa fermentar. Para fazer a esponja, ó, farinha de trigo, ou fermento. Esse fermento é aquele fermento seco mesmo, tá? Não é aquele fermento fresco, é o seco. E eu vou colocar o leite de coco na esponja, Abby. Aqui eu vou diluir, dissolver aqui um pouquinho, ó. Um garfinho mesmo, não tem problema. E vou deixar a esponja descansar por pelo menos uns 30 minutinhos ou até que ela dobre de tamanho. Tá. Assim como um pão, tá? Então, o princípio básico é o mesmo. Vai deixar ela descansando uns 30 minutinhos até que a gente complete a primeira fermentação. Mas é claro que eu já tenho uma pronta. Aí, Eu já tenho uma esponja pronta, Biane. claro Eu que já o tô- sol vai voltar amanhã. Hoje eu tô esperto, vai mesmo. Olha aqui, ó. É a mesma esponja, tá? Você vai fazer ali como eu fiz, bem bonitinho, até secar bem a sua travessa, como eu fiz com essa. Então aqui nós temos a nossa primeira fermentação, certo? Boa, certo. Vamos fazer agora o segundo passo da nossa receita. Aqui eu começo fazendo o pão. Coloco a farinha, o sal. Mas não é pão doce? É, mas vai sal. Para Tem que sal. realçar o sabor. Realçar o sabor e equilibrar a fermentação. E também o açúcar. Porque o fermento Se alimenta do açúcar. Aí. Muito bem, Viane, você parece que assiste o Santa Receita, Viane. Muito bem, muito bem. Ó, e a manteiga? Aqui a gente vai fazer essa esponjinha, né? Como de praxe a gente sempre faz, desse jeitão aqui. Vou pedir para a Abby colocar as gemas, por Sim. favor, Abby. Você vê que é um pão muito rico, a gente chama de pão rico Pão mesmo. rico? Porque ele vão vários elementos. Pode de uma vez? Pode colocar tudo. Ah. Porque pão mesmo, Abby, é a farinha, água e fermento. E só, Nada isso é além pão. disso, isso é um pão. Aqui não, aqui a gente está enriquecendo ele com gema, com leite de coco, né, com um pouco mais de açúcar, mas também não é um pão que tem muito açúcar. Legal. Porque a gente também tirou um pouco do açúcar do próprio leite de coco. Aham. Então é um pão mais rico, tá? Isso vai fazer o quê? Vai deixar a sua massa um pouco mais fofa e vai deixar a sua massa também com uma coloração mais caramelizada quando você assar. Então automaticamente ela vai chegar numa cor muito mais rápida se você fizesse só um pão comum, um pão pobre que a gente fala, né? Tá. Rico de, pobre. enfim, É de a gente chama dessa ingredientes, forma. Isso, é. de ingredientes, tá? Legal. Exatamente isso. Aí eu vou pedir pra Abby colocando a água pra mim, como Sim. sempre a água sempre no final, só que antes, peraí. Esponja? Antes eu ponho a esponja, tá? Que é a fermentação, que é o próprio fermento, ó. Pronto, deixa aqui, ó. Eu vou incorporando e vou pedir pra Abby colocando a água pra mim. Se você tiver uma batedeira, aquela batedeirinha gancho, com um batedor gancho, coloca tudo de uma vez. E mistura. De boa. O último que você vai colocar de novo é sempre o líquido. Tá. A água, gente, é sempre por último, tá? Não tem como fugir dessa regra. Pode botar um pouquinho mais? Pode colocar Eu vou toda ela. devagar. Pode colocar tudo. Pode colocar, Pode, certeza sem disso? problema. Você tá certa disso. Sim ou não? Você tá certa. Posso perguntar? Pode. Aí, Biane, muito bem, muito bem. E aí você vai sovando a massa. Hoje eu fiz uma torta que eu falei que não é bom o glúten na torta. Sim. Porque vai deixar a sua torta embatumada, ruim, parecendo um pudim. Porque não é pão, é torta. Mas Exatamente. agora... Neste caso, a gente precisa desenvolver o glúten. O que é o glúten? É a elasticidade do pão, tá? Então você vai trabalhar muito bem essa massa, assim como eu tô fazendo, de preferência sem luva, porque a luva atrapalha um atrapalha, né, pouco, Léo? tá? Gruda Lave muito. bem a sua mão, coloque na sua bancada e faça assim a luva. E vai trabalhando essa massa até ficar bem lisinha e bem bonita. Se você vai fazer na mão, 10 minutinhos pelo menos. Vai dar um suadorzinho. Vai dar um ficar suador, boa. tá bom? Mas pelo menos 10 minutos. Mas é uma massa muito gostosa que vale muito a pena.
Se você tiver a sua batedeira com um batedor gancho, a gente sempre fala isso, mas não custa repetir. Se você tem uma batedeira comum que ela não veio com o batedor gancho, não bata a massa de pão nela que ela vai estragar, vai quebrar a sua batedeira, tá bom? Não faça isso. Mas se ela veio com acessório gancho, boa, manda ver, porque ela pode bater massa de pão tranquilamente. E aí você vai trabalhar essa massa, como eu falei, de preferência coloca na sua bancada, tira a luva, faz com a mão mesmo, espalha bem a massa, trabalhe bem a massa, até que ela fique bem lisinha. Feito isso, vai deixar a massa descansando também, mesma coisa, por 10 minutinhos, ou 30 minutinhos ou até que dobre o tamanho. Um detalhe, não foque no tempo, foque na tamanho, massa. né? Se ela dobrar de tamanho em 15 minutos, é o suficiente. Porque não ache você que a fermentação em excesso é bom para o pão. Não é, ele precisa passar pela fermentação correta. Se você usou muita fermentação na primeira fermentação, quando você levar ao forno, o pão não vai crescer tanto, porque ele já usou aquela primeira fermentação lá atrás. Então é importante você se atentar ao volume da massa e não ao tempo, certo? Boa, certo. Eu já tenho uma prontinha aqui, vou pegar na geladeira, pronto, que ela já está bem feitinha, bem legal. Aqui, Biane, tá vendo? Aqui, bem fermentada. Vamos colocar aqui na bancada, matar essa segunda fermentação. Vou abrir com um rolo. Posso fazer mini pão, posso fazer maior, menor, o que você quiser, tá bom? Faz o que seu coração mandar. Vou abrir aqui, mas eu gosto muito desse estilo de pão, Abby. Sabe por quê? Porque eu acho que é um pão mais caseiro, assim. E fica não bonito, é? né? Eu também acho que fica bonito, eu gosto mais dessa forma. E aí eu optei por rechear com doce de leite e coco, porque a massa vai leite de coco. Então, capricha. Tá. Biane, capricha no doce de leite. Já estamos né? aqui mesmo. Olha aqui, ó. Faz Capricha. assim, ó. Põe bastante doce de leite na sua massa para ficar bem gostosa. Aí você vem polvilha com um pouco de coco seco ou coco fresco, se preferir. Pronto. E aí vamos enrolar essa massa como se fosse um rocambole. Deixa ela num formatinho mais bonitinho aí na sua casa, retangular, porque assim a gente consegue fechar melhor, tá? E aí você vai enrolar. Um segredo aqui é forçar bem aqui, bem. Porque a massa ela precisa lutar para fermentar. Tem que ter uma luta. Tem que estar apertadinho. Tem que estar bem apertadinho, exatamente isso. Então você vai puxando assim, tá? E vai forçando bem essa massa para dentro, para que não fique, quando você assar também, não fique um buraco vago. Então aqui é importante você puxar bem desse jeito. Ó, fecha aqui as pontinhas para não sair o doce de leite quando você levar para assar. Coloque numa assadeira. E terceira fermentação. Terceira fermentação, isso aí. Vai levar isso aqui de novo para fermentar novamente. Não se atente ao tempo, mas sim ao volume do pão. Se esse pão dobrar de tamanho, tá perfeito. Eu já tenho pronto. É muito, né? É muito, bastante, né? né? É bastante. Pão dá trabalho, né? Assim, tadinho as fermentações. A gente faz muito, viu? É assim mesmo. É, minha gente. Eu já tenho um prontinho aqui, ó. Tô invertendo. E aí você vai fazer Nossa, o quê? que bonita essa massa. Fica bonita, não fica? Bonitona. Você vai colocar ovo, tá, gente? Não coloque só a gema, coloque ovo. Vai pincelar assim, ó, e vai fazer, Abby, uns rasgos na parte de cima da massa, assim como eu fiz com aquela que tá ali, paradinha ali. Por quê? Porque se a gente não faz esses rasgos na massa, assim como um pão francês que você tem na sua padaria aí, assim como qualquer tipo de pão, quando você perceber, eles são abertos em cima, eles têm a gente chama de pestana, porque essa fermentação ela precisa respirar quando a gente leva para assar. Se eu não faço isso, depois que o pão tá pronto, o que acontece? Ele murcha e fica enrugado na parte de cima. Mas por que ficou enrugado? Porque essa fermentação não respirou. E aí você vem com pode ser com uma colherzinha assim, ou com uma faca, né? Bem afiada, faz uns cortezinhos assim, a fermentação vai respirar na hora de assar e o pão vai ficar perfeito depois que esfriar, não vai enrugar e vai ficar com um brilho maravilhoso. Quanto tempo de forno, chefe? 25 a 30 minutos naquele Rápido. esqueminha de 180 graus, tá? 180 graus é o suficiente. E aí você consegue ter um pão maravilhoso, gente. Delicioso, que sai muito bem com o que, Biane? Com um cafezinho. Não tem O até povo aqui café. tá esperto, Até Biane. que achei que nem tinha. Vou Tá, colocando pra tá gente. ligeiro, Biane. Ó, Vou colocando pra gente. pronto. Deixa eu pegar o pão. Pode Olha só. provar? Pode. Olha o que eu falei, tá vendo? Ó? Tá vendo esse brilho aqui, ó? É porque a gente faz esses furos na massa, ela respira. Se eu não faço esse brilho, depois que esfria, enruga todo o pão e não fica bonito, tá certo? Vamos colocar aqui. Eita, mais. Cortar.
E o que é macio esse pão, Biane? Não é? Não, Olha só isso de você aqui. cortar ali eu já senti. Vocês vão ver só que delícia esse pãozinho. É muito, muito bom mesmo, ó. Tá aí, pra você. E Nossa, ele fica bem recheadinho. para moar. Bom, né? E você pode rechear com outra coisa também, tá bom? Se quiser. Como eu fiz a massa com leite de coco, acho que combina, né? Fala aí. Nossa. Dê o seu depoimento. Tá incrível. Nossa, incrível. É fofinha essa massa, hein? Essa massa é maravilhosa. Ela é muito macia, úmida e muito saborosa. Esse recheio ficou incrível. Muito bom, adorei. Adorei. Demais, tá? Bom, né?